Lécio Dornas é pastor batista, mineiro de Contagem, com 38 anos de ministério, fundador da Igreja da Família em Orlando, nos Estados Unidos. É autor de 34 livros, mestre em liderança, com pós-graduações pelo Instituto Haggai, Universidade Pitágoras e Harvard, além de certificações em educação superior e arqueologia bíblica, com experiência em mais de 30 países. Pastor Lécio Dornas foi pastor titular da PIBAM de 1988 a 1990, deixando marcas visionárias, liderança saudável e um púlpito firme. Hoje, além da igreja local, dedica-se à evangelização e ao ensino bíblico, servindo em igrejas e instituições em várias partes do mundo. É casado há 31 anos com a doutora Poliana Dornas e tem 2 filhas, Sara e Hannah, e um neto, Noah. Recebam com muita alegria o pastor Lécio Dornas. Amém. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O amém foi fraco demais. Amém? Amém. Glória a Deus. O amém foi mais forte que o glória a Deus, né? Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, alegria estar nessa semana aqui de celebração dos 108 anos de aniversário dessa igreja. Quem está aqui há mais de 100 anos? Levante a mão. Ninguém, né? Só o Duvalino. Não, ninguém. Tive a alegria de pastorear essa igreja de 1988. Alguém é dessa época aí, não? Levante a mão. Tem aí alguns poucos, né? Alguns poucos aí. E tem sido uma bênção constatar o crescimento dessa igreja ao longo desses anos. E vai crescer ainda mais, em nome de Jesus. Vai ou não vai? Betel vem aí. Fala com o seu irmão assim, Betel vem aí, fala com ele. Mas precisa de você, fala. Precisa de você, precisa de cada um de nós. Se depender de mim, vai vir. Se depender de você, vai vir logo esse Betel aí, não vai? Quero receber um convite para vir pregar em Betel, pastor. Pastor Lécio, venha pregar em Betel, lotado, 4 cultos cheios. Amém, glória a Deus. Haja time de louvor, haja guitarrista, contrabaixista, né? Deus vai mandar tudo isso, né? Ele já está providenciando o povo aí para vir encher esta igreja. Estou feliz. Nós estamos apresentando desde sábado uma série de mensagens subordinadas ao tema Reacendendo a Chama da Igreja, com base nos escritos de João, o apóstolo João. Ele escreveu 5 dos 27 livros do Novo Testamento e depois do apóstolo Paulo foi quem mais escreveu no Novo Testamento. Ele escreveu o 4º Evangelho, que leva o seu nome, as 3 epístolas, 1º, 2º e 3º de João, e também o livro do Apocalipse. Foi para ele que o Senhor Jesus, encarregou de cuidar da sua mãe, quando Jesus estava na cruz. Aí está a sua mãe, ele cuidou da mãe de Jesus, o discípulo que encostou a cabeça no seu ombro, o discípulo que escreveu o Evangelho diferenciado dos demais evangelhos. Ele começa o Evangelho de João falando sobre o Logos de Deus, o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, falando sobre a eternidade de Jesus. E foi nesse Evangelho que João registrou o encontro de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3, quando Jesus falou assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Uma vida com Cristo é uma nova vida, é uma nova criatura. Quem já nasceu de novo aí? Diga glória a Deus. Glória a Deus, amém. Nascer de novo é ter um encontro com Jesus, uma nova trilha para andar, uma nova verdade para crer, um novo horizonte, um novo ideal de vida. Jesus faz coisas novas e nos faz para as coisas novas. Jesus fez você para coisas novas, e Jesus fez coisas novas para você. E no Evangelho de João nós temos esse encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos fala assim: como é que um homem velho como eu pode entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo? Nada disso, Nicodemos. É nascer da água do Espírito, é renascer espiritualmente. O homem velho morre e nasce um outro homem, e o homem novo que nasce é muito melhor do que o homem velho. Amém ou não? Quem está com saudade do homem velho aí? Graças a Deus ninguém falou amém. O homem velho já era, né? Um novo homem. Graças a Deus, sim ou não? Quem está casado com um novo homem em Cristo aí? Levante a mão. Uma nova mulher em Cristo. Quem é filho de novo homem em Cristo? Pai de novo homem em Cristo? A melhor coisa é ser uma nova vida em Cristo Jesus.
No sábado eu trouxe uma mensagem sobre o quarto evangelho, Jesus, a luz que cura. Cura a alma, cura as emoções, cura os relacionamentos. No domingo de manhã, hoje de manhã, com base na primeira carta de João, 1 João, Jesus, o amor que transforma, né? É um amor poderoso que nasce em Deus, se origina em Deus, impacta vidas através da nossa vida e traz a vitória para aquele que vive em amor. Quem vive em amor, vive em vitória. O amor de Deus nos conduz à vitória, porque nos livra de todo tipo de medo. O amor realmente nos liberta. Liberdade verdadeira só em amor, como o próprio João escreveu no seu Evangelho, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Verdade liberta. Agora, no culto das 6, eu trouxe uma palavra sobre segunda carta de João. E ali Jesus, a verdade que sustenta, não é? Jesus é a verdade que sustenta os nossos passos, que sustenta os nossos relacionamentos e que nos sustenta a nossa fé. Ele é a verdade que faz de nós pessoas inabaláveis. Quem quer ser inabalável em Cristo assim? Levante as duas mãos. Ore comigo assim: eu quero, em nome de Jesus, ser um cristão inabalável. Amém. Hoje eu quero chamar, amém, glória a Deus. Hoje eu quero chamar a sua atenção para a terceira e última das epístolas de João, um texto pequeno, apenas um capítulo, mas que fala algo muito importante. Eu chamo você a uma reflexão sobre o tema Jesus, o fundamento da missão. Esta é a essência da terceira carta de João. Ele apresenta Jesus como a base da missão, como fundamento da nossa missão, da missão de vida, da nossa missão como cristãos e da missão da igreja de Jesus. Jesus é o fundamento da missão da igreja. Tudo que a igreja faz orbita em torno de Jesus. A mensagem da igreja é Jesus, o ministério da igreja é Jesus, o sonho da igreja é Jesus. Tudo que a igreja faz é para Jesus, é por causa de Jesus, é olhando para Jesus, é para agradar a Jesus e é do poder de Jesus. Nada que a igreja sonha, faz e fala está distante ou separado da pessoa de Jesus. Jesus é a essência da igreja. Esta igreja está plantada aqui há 108 anos pregando Jesus, anunciando Jesus, e vai continuar anunciando Jesus até que toda Maricá se converta a Jesus. Igreja, seja incansável, incansável. Enquanto alguém que morar aqui não tiver Jesus, essa igreja vai estar pregando Jesus, pregando o Evangelho. Você já imaginou uma igreja pregando o Evangelho com todas as suas forças? Com toda a sua energia? Com todos os seus bens? Já imaginou uma igreja focada em ganhar pessoas para Jesus? Em levar pessoas a Cristo? Não há cidade que suporta a ação de uma igreja focada em ganhar pessoas para Jesus. Qual é o foco dessa igreja? O foco dessa igreja é ganhar pessoas para Jesus Cristo, alcançar vidas para Jesus. Essa é a essência do Evangelho. E Jesus é o fundamento dessa missão maravilhosa que circunscreve toda a ação da igreja, cerca toda a ação da igreja. Deus usa pessoas comuns para cumprir a sua missão. Deus usa a minha vida, Deus usa a sua vida para cumprir a missão de alcançar o mundo para Jesus. É importante que você não durma enquanto vier no seu coração o nome de uma pessoa sem Jesus. Eu quero ver todo mundo que eu amo no céu. Eu quero ver todo mundo que eu amo usufruindo da vida eterna em Cristo. Por isso eu serei incansável. Pode orar comigo assim? Orar comigo assim vai. Senhor! Senhor. Levante a mão assim, meu irmão. Senhor! Renova minhas forças, meu entendimento, minha paixão. Eu quero ganhar mais um para Jesus, mais um para Jesus, mais um para Jesus, mais um para Jesus. Oh, glória a Deus. Ganhe mais um para Jesus.
Nós temos um amigo lá na Califórnia que hoje ele não é mais, é jubilado, ele é pastor, foi pastor de uma grande igreja na Califórnia. E o pai dele também era um pastor. Ele conta num dos seus livros que o pai dele estava lá no leito de dor, à beira da morte, e pediu para que os filhos viessem, ficassem ao lado dele. E ele chamou os filhos pelo nome, e quando o filho se aproximava, ele segurava a mão do filho. Ele dizia assim: filho, mais um para Jesus, ganhe mais um para Jesus. E vinha o outro filho, ele segurava na mão e dizia: filho, mais um para Jesus, ganhe mais um para Jesus. E assim ele foi filho por filho. E quando chegou no último filho, ele voltou no primeiro e disse: filho, mais um para Jesus, mais um para Jesus, mais um para Jesus. E ele conta que o pai dele morreu dizendo: filho, ganhe mais um para Jesus, mais um para Jesus, mais um para Jesus. Porque o que dá sentido na nossa vida é ganhar mais um para Jesus. Quantos você já levou a Jesus? Quem você já testemunhou de Jesus? Para quem você fala de Jesus? A quem você entrega a palavra de Jesus? Com quem você usa o seu tempo para falar de Jesus? Você está preocupado com o quê? Ganhar dinheiro ou ganhar mais um para Jesus? Essa é a missão da igreja: ganhar pessoas para Jesus, esvaziar o inferno e encher o céu, superlotar o céu. Se depender da PIBAM, o céu vai estar cheio ou vazio? Aleluia. Então ganhe mais um para Jesus. Cada dia mais um para Jesus. Cada semana mais um para Jesus. E compre Bíblias, entregue para as pessoas. Compre literatura, entregue para as pessoas. Liga para as pessoas, mande mensagem. Fale mais um para Jesus. Aceite Jesus como Salvador. Abra o seu coração para Jesus. Diga: eu estou aqui na igreja, ame a Jesus, estou pensando em você. Eu quero você amando a Jesus, seguindo a Jesus, servindo a Jesus. A melhor coisa que nós temos para entregar para esse mundo é Jesus. A melhor mensagem que temos para anunciar fala de Jesus. Então, nesta noite, nós vamos visitar a terceira epístola de João, pensando em Jesus, o fundamento da nossa missão. A primeira coisa é que Jesus é o fundamento do nosso serviço. Ele é a razão do nosso serviço, ele é a estrutura, o alicerce do nosso serviço. E nós lemos isso nos versículos 6 e 7 de 3 João. Ele é o fundamento do nosso serviço. Foi demais lá, é o número 1. Me ajude aí, aqui não está relando. Pode virar aí para mim, por favor. Número 1, Jesus é o fundamento do nosso serviço. Diz assim a palavra de Deus no versículo 5. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, mesmo quando você não os conhece pessoalmente. Deixa-me ler isso de novo. Amado, João está escrevendo para um homem chamado Gaio. Está escrevendo para você e para mim. Você é fiel no que está fazendo para os irmãos, mesmo quando você não os conhece pessoalmente. O que é isso, pastor? É o serviço. Porque quando nós servimos, nós não precisamos perguntar o nome da pessoa. Nós não temos que pedir a identidade da pessoa. Não temos que saber onde essa pessoa mora. Eu apenas sirvo por amor, porque Jesus fundamenta o meu serviço e mais. Eu não sirvo apenas quem está aqui. Essa igreja plantada aqui está servindo lá na África. Essa igreja plantada aqui está servindo lá no Amazonas. Pessoas que você não conhece, não sabe o nome, talvez nunca vai encontrar com elas, mas o seu serviço alcança aquelas pessoas lá. Então Jesus é o fundamento do meu serviço. Por que eu vou ajudar o meu próximo? Por que eu vou aparar o necessitado? Por que eu vou dividir os meus bens? Por que eu vou dar um prato de comida? Por que eu vou dividir o meu pão? Por que eu vou ajudar alguém a pagar o aluguel? Por que eu vou ajudar alguém a cortar o cabelo? Por que eu vou ajudar alguém a arrumar um emprego? Por que eu vou abrir os braços? Por que eu vou servir nos diversos ministérios da igreja? Na música, na adoração, nas crianças, na recepção, no multimídia, no som. Por que eu vou servir com os homens, com as mulheres, com as crianças? Porque Jesus é a base desse serviço. Eu sirvo por causa de Jesus, eu sirvo por causa de Cristo, eu sirvo porque Ele me mandou servir. Eu sou servo de Jesus. Eu não quero saber se é A ou B, se é rico ou se é pobre, se mora num bairro pobre ou num bairro de elite, se anda de bicicleta ou de um carro importado. Eu vou servir a todo mundo, porque o Mestre me manda servir. Ei, não existe igreja
Não existe igreja que não esteja fundamentada no ideal de servir. E sabe o que acontece com você quando você serve? Deus renova as suas forças, Deus renova as suas energias, Deus renova o seu ânimo, Deus te faz frutífero, ainda na idade, sabe, ainda na tensa idade, ainda na terceira idade, ainda quando você já for uma pessoa anciã, você vai ter amor, vibrar, porque Deus fez de você um servo. Uma das melhores coisas do mundo é quando você consegue ajudar alguém de verdade. Quando você consegue estender a mão e verificar que alguém agora foi ajudado de verdade. Você entrou no combate, você comprou a briga, e você foi para a luta, e você se engajou, e você atraiu outras pessoas, e aquele problema foi resolvido, porque houve alguém que servisse. Talvez você nunca conheceu aquela pessoa, talvez você nunca vai ver aquela pessoa de novo, mas você serviu, e chegou a você a mensagem, chegou a você a notícia, que o seu serviço fez diferença na vida daquela pessoa. Você deu uma oferta para alguém, ajudou alguém a estudar, ajudou alguém a comprar um carro, ajudou alguém a fazer a obra de Deus, alguém a fazer uma viagem, e aquilo fez toda a diferença na vida daquela pessoa. Lá na Índia, durante muito tempo nós cooperamos com uma missionária ali, e ela lidera um orfanato, e chegou lá uma menininha bem pequenininha, órfã, e alguém precisava cuidar dela, e ela não podia acolher mais ninguém no orfanato, mas ela disse: pastor, eu não tive condição de dizer não, eu acolhi aquela criança tão indefesa, tão frágil. E aquela menina frágil, indefesa, começou a crescer ali, a se desenvolver ali, e ela começou a ser alvo do serviço daquela missionária, do marido dela, dos obreiros que estavam ali ao lado dela, das igrejas que davam apoio a ela, e tinha gente abençoando aquela criança, que nunca vai ver a face daquela criança que cresce, e agora se prepara para ser uma médica, para ajudar crianças órfãs na Índia. É serviço. Quando você serve, Deus age. Quando você serve, a vida das pessoas muda. Não há motivo para não servir. Qualquer álibi, qualquer justificativa não vem de Deus, porque Deus fez de você servo e serva do Senhor. Gosto muito de um episódio na vida do profeta Jonas. Os irmãos conhecem a vida de Jonas. Quem conhece a palavra sabe. Deus mandou Jonas para Nínive, mas ele encontrou um navio que ia para outro lugar. Ele não queria ir para Nínive, ele queria fugir de Deus. E ele vai para esse outro lugar, mas dá tudo errado. Ali no barco, naquele barco que ele pegou, naquele navio, as coisas ficam ruins. E aquele navio tem o risco agora de se afundar. Havia algum problema, identifica que o problema é ele. E alguém chega para ele e fala assim: quem é você? Ah, meus irmãos, essa é uma pergunta muito séria. Quando perguntam para Jonas: quem é você? A resposta dele é tremenda. Ele diz assim: eu sou Jonas, servo do Deus Altíssimo. Ele estava errado. Ele estava no lugar errado. A geografia dele estava errada. Ele estava fora da missão. Ele estava em desobediência. Mas ele tinha consciência de que ele era servo de Deus. E ele fala assim: faz o seguinte, pode me jogar no mar. Tudo o que está acontecendo aqui com esse navio é por minha causa, pode me jogar lá. Porque o meu Deus, Ele me conhece. Ele estava profundamente consternado, profundamente deslocado, profundamente se sentindo fora, completamente fora dos projetos de Deus. Ele tem uma experiência tremenda, e a Bíblia diz que ele vai acabar lá na cidade de Nínive servindo a Deus, e Deus vai usar esse homem para atravessar a cidade pregando a palavra de Deus, e as pessoas vão se convertendo, e por onde ele anda as pessoas se convertem, e ele vai pregando, as pessoas vão se convertendo, e ele mesmo vai ficando assustado como Deus vai agindo através dele, porque agora a geografia estava certa. Agora a missão estava certa, porque o lugar de servo não é onde o servo gosta de estar. O lugar de servo é onde Deus quer que ele esteja. Como está a sua geografia? Você está no lugar certo. Venha para onde Deus quer que você esteja. Ali Deus vai usar você, e o que você fizer, Deus vai frutificar, e você vai ver o resultado da sua obra. Aquela cidade inteira se curvou diante de Deus por causa de um servo que obedeceu e começou a servir. Mas quando você está deslocado,
Quando você está fora da geografia de Deus, quando a sua missão está errada, então, por mais que você se esforce, por mais que você gaste as suas energias, as coisas não acontecem porque você está na geografia errada, na missão errada, fazendo o que é errado. Lembro-me da história de Davi, conhecidíssima história de Davi. Todo mundo sabe que Davi enfrentou Golias e arrancou a cabeça daquele gigante, mas aconteceu alguma coisa antes. E é o que aconteceu antes que é determinante. A Bíblia diz, meus irmãos, que o pai de Davi, Jessé, mandou Davi lá onde estavam os irmãos da guerra. Vai lá, Davi, veja como estão os seus irmãos lá. Davi chega lá. Quando Davi chega na guerra, meus irmãos, na fronteira, ele percebe uma coisa estranha. Um camarada alto demais, gigante, desafiando, insultando o exército de Deus. E Davi fala, quem é esse camarada aí para insultar o exército de Deus vivo? Quem ele pensa que é? Você está vendo o tamanho dele, Davi? Ninguém consegue lutar contra ele. Aí Davi falou assim, como é que é a história? E tem mais, o rei Saul está prometendo uma bolada aí, muita coisa boa, para quem for lá enfrentar esse gigante. Aí Davi, como é que é? O que o rei vai fazer? Ah, o rei vai fazer isso. Aí o irmão de Davi chega e fala para Davi, e começa uma conversa com Davi. Meus irmãos, Davi recebe uma tempestade de desencorajamento. Primeira coisa, Eliabe fala assim, o que você está fazendo aqui? Questionou a geografia dele. Depois, quem está tomando conta das ovelhas do seu pai? Questionou a missão dele. Você tinha que estar lá, não tinha que estar aqui. Depois, você veio aqui, você é presunçoso. Questionou a integridade dele. Já sei, você veio aqui só para ver a guerra. Questionou as intenções do coração dele. Olha, Eliabe questionou a geografia de Davi. O que você está fazendo aqui? Questionou a missão de Davi. Quem que está tomando conta das ovelhas? Questionou a integridade de Davi. Você é presunçoso de coração. E questionou as intenções do Davi. Você está aqui, só veio aqui para ver a guerra. Como se não bastasse esse temporal desencorajamento. Quando Davi fala com Saul, Saul falou assim, você não pode enfrentar o gigante Golias, porque você é inexperiente. Questionou a experiência de Davi. Davi não respondeu a Eliabe quando questionou a geografia dele. Davi não respondeu a Eliabe quando questionou a missão dele. Davi não respondeu a Eliabe quando questionou a integridade dele. Davi não respondeu a Eliabe quando questionou as intenções do coração dele. Mas Davi respondeu a Saul quando questionou a experiência dele. Davi disse, quando o teu servo estava no campo cuidando das ovelhas, e vinha um leão ou um urso e pegava a ovelha, eu me atracava com o leão e com o urso e rasgava o leão e o urso e tirava a ovelha dos dentes dele. O mesmo Deus que me livrou do urso e do leão vai me livrar das mãos desse incircunciso filisteu. Sabe quem era Davi? Era um servo do Deus Altíssimo. Ele tinha experiência de servo. Ele andava com o seu Senhor. Ele não tinha medo de leão e nem de urso. E ele confiava no Senhor, porque o Senhor não abandona os seus servos. O Senhor não entrega os seus servos às mãos do inimigo. O Senhor sustenta os servos. O Senhor alimenta os servos. O Senhor protege os servos. O Senhor dá fartura para os servos. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus contou uma parábola. É a parábola do filho pródigo. Diz a parábola que o filho saiu, gastou o dinheiro do pai e dele, vivendo dissolutamente. E o filho ficou sem dinheiro. E agora ele tinha que arrumar um emprego. E deram para ele um emprego no chiqueiro, para tomar conta de porco. Ele queria comer a comida do porco, mas ninguém podia dar, nem a do porco ele podia comer. Aí, sabe de quem que ele se lembrou, meus irmãos? Ele se lembrou dos servos da casa do pai dele. E é tremendo quando você lê a Bíblia em Lucas capítulo 15. Daquele filho na história que Jesus criou, se lembrando dos servos. E ele pensa assim, os servos da casa do meu pai têm fartura de pão. Eu aqui
estou morrendo de fome. Ele era filho, estava com fome, se lembrou daqueles que eram servos e tinham fartura, porque o servo de Deus tem fartura. O servo de Deus prospera, o servo de Deus tem abundância de pão, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os servos da casa do meu Pai têm pão em abundância, é muito pão. O Senhor Jesus é o fundamento da nossa missão, sendo o fundamento do nosso serviço. Nós não servimos para aparecer, não servimos para ser elogiados, não servimos para escrever o nosso nome na história, servimos para obedecer o nosso Deus, para honrar o nosso Deus, para agradar o nosso Deus. Sabe por quê, igreja? Porque Ele é digno, Ele é merecedor, Ele é digno do meu serviço. Eu vou ficar acordado 3, 4 dias, eu vou trabalhar em 2, 3, 4, 5 cultos, eu vou carregar a cadeira, eu vou limpar a igreja, eu vou pregar 200 cultos, eu vou preparar sermão, eu vou pregar o evangelho, eu vou comprar a Bíblia, eu vou fazer tudo porque Ele é digno, porque é para Ele, é por Ele, é para Ele, tudo é por Ele, Ele é o fundamento do meu serviço. Estava no gabinete pastoral, entrou o líder da música da igreja. Pastor, estamos com um problema aí no culto de hoje. Qual é o problema? Tem 3 moças lá que não querem cantar não. Mas por quê? Porque eu coloquei elas na fila de trás, elas querem ficar na fila da frente. Eu falei, mas por que elas querem ficar na fila da frente? Ela disse que na fila de trás ninguém vê elas. Então fala com elas agora que elas vão cantar, é lá na congregação. Porque estão com a motivação errada. Ninguém serve para ser visto, serve para Ele ser visto, para Ele ser visto. Se você está servindo a Deus com a motivação errada, se você está servindo a Deus por vaidade, por presunção, por orgulho, para todo mundo ver para você, para receber aplauso, para todo mundo te elogiar, eu quero te informar que você está com a motivação errada. O fundamento do seu serviço é Jesus Cristo. É Ele. Paulo diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. É por causa dele. E se o fundamento do meu serviço é Jesus, se eu me cansar, Ele renova as minhas forças. Se o meu recurso acabar, Ele manda mais recursos. Se eu não souber, Ele me ensina. Se eu precisar de mais alguém, Ele manda ajudantes, porque Ele é o fundamento do meu serviço. Mas tem algo mais, meus irmãos. Aqui na 3ª carta de João, a gente aprende que Jesus é o fundamento da nossa integridade. Isso é muito sério. Versículos 6 e 7, eles falaram à igreja a respeito do seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua jornada de modo digno de Deus, pois eles saíram por amor do nome, sem aceitar nada dos gentios. Eles saíram por amor a Jesus, por causa do nome de Cristo, e eles não aceitaram nada que viesse dos gentios, para honrar o Senhor Jesus, por causa do amor de Jesus. Ele é o fundamento da nossa integridade. A igreja não está aqui para o dinheiro, a igreja não está interessada no dinheiro. O seu dinheiro glorifica a Deus se você é de Deus, se você honra a Deus, se você obedece a Deus. Mas Deus não precisa do meu dinheiro, nem do seu dinheiro. Deus precisa de um coração voltado para Ele. Na Bíblia, Deus não diz, dá-me o teu dinheiro. Na Bíblia, Deus diz, dá-me o teu coração. Sabe? Vivemos numa época meio circense na história da igreja, quando malabarismos são feitos no altar, palhaçadas, truques de mágica, para arrancar dinheiro das pessoas. A igreja não vive
para arrancar dinheiro das pessoas. A obra de Deus, o dinheiro é fruto de um coração sincero e devotado ao Senhor. Ninguém contribui na igreja para receber nada de Deus. Nós contribuímos porque já recebemos tudo de Deus. Tudo de Deus. Tudo de Deus. Devolvemos o dízimo porque entendemos na palavra que pertence ao Senhor. Somos generosos nas ofertas porque aprendemos na palavra, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E porque cremos na palavra, servimos a Deus com os nossos dons, com os nossos bens, com o nosso tempo e com tudo que somos. Porque Jesus é o fundamento da nossa integridade. É por causa dele que eu sou íntegro. É por causa dele que eu ajo com integridade, porque as minhas motivações são íntegras, os desejos do meu coração são íntegros, o que eu projeto na minha vida tem integridade. Eu não corto caminho, não aceito propina, não aceito propostas que não têm amparo na palavra de Deus. É muito triste quando alguém que se diz do Senhor acaba embarcando na canoa furada da corrupção. Pastoreei uma igreja, tínhamos uma missão na favela. E alguém me disse assim: Pastor Lécio, vai lá no gabinete do fulano de tal, que tem uma verba pública para ajudar obras sociais. Eu fui lá. É verdade que tem aqui verba para ajudar obras sociais? É verdade. A minha igreja faz uma obra social na favela tal. Que coisa maravilhosa. Vem aqui dia tal, que a gente vai ter uma reunião e vamos ver aí quem precisa, e existe uma verba pública para isso. Que bom. Aí eu recebi uma mensagem depois: olha, faça aí qual é o projeto. Tínhamos um projeto na favela, nós tínhamos uma lavanderia comunitária. As mães, as mulheres davam algumas horas na lavanderia comunitária, e em troca disso, o dinheiro que a gente ganhava com aquelas roupas lavadas, a gente sustentava uma creche, para que os filhos dessas mulheres ficassem na creche, para as mulheres poderem trabalhar. Então era um projeto maravilhoso, mas precisávamos de mais máquinas de lavar, precisávamos de Kombi para buscar as roupas nos hotéis, nos restaurantes, precisávamos de mais dinheiro. E quando eu cheguei lá na reunião, disseram: quanto é o valor do seu projeto? Eu falei o valor do projeto. Então, vamos aprovar aí o projeto do pastor, na igreja dele, um projeto de muita qualidade e tal. Mas quando veio o documento para eu assinar, o valor do documento estava o dobro. Eu falei: não preciso de tudo isso não, só a metade. Não, pastor, pode assinar aí. Não vou assinar, é só a metade. Eu não preciso de tudo isso, basta a metade. Não, pastor, assina aí, depois a gente conversa. Não, a gente conversa primeiro, depois eu assino. Não, pastor. Aí sentou: pastor, é o seguinte, vou explicar para o senhor. É o seguinte, o senhor pediu isso aqui, não foi? Foi. Aqui está o dobro. O dobro é o seguinte: isso aqui que o senhor pediu, o senhor leva lá para o projeto. Está tudo certo. Agora esse resto aqui, a metade do senhor e a metade do gabinete. Falei: não, eu quero só da igreja. Pastor, você não está entendendo? Eu estou entendendo. Eu só quero da igreja. Aí um falou assim: está vendo o que eu falei? Não adianta querer mexer com esse tipo de pastor não. Ele não aceita não. Eu falei: não aceito não. Tem uma verba aí para ajudar o projeto da igreja? Só esse valor aqui? Não, pastor. Para o senhor levar esse valor aqui, precisa assinar esse valor aqui. E eu voltei para a igreja sem nenhum tostão furado na igreja. Falei: meus irmãos, fui lá receber o dinheiro, não recebi nada, porque do jeito que eles queriam dar o dinheiro, não serve para nossa igreja, não serve para nós. Sabe o que eu aprendi, meus irmãos? Nunca mais na vida eu fui a departamento nenhum, a repartição nenhuma, a gabinete nenhum, buscar recurso nenhum, de estado nenhum, de prefeitura nenhuma, de governo nenhum. Nunca mais eu fiz isso na minha vida, e nunca mais eu vou fazer em nome de Jesus. Nunca mais. Betel vai vir rapidinho com o dinheiro do povo de Deus. Não vai vir com dinheiro de prefeitura, nem de estado, nem de governo, nem de político. Deus vai multiplicar na vida dos irmãos, e os irmãos vão construir Betel, e vai ser rápido. Eu descobri porque tem obra de igreja que demora a vida inteira, porque fica querendo um daqui, outro dali. Não, dobra o joelho, fala com Deus e manda Deus abrir a janela do céu
Senhor, abra a janela do céu, você vai ver processo andando rápido, você vai ver coisa na justiça sendo desembaraçada, você vai ver imóveis sendo vendidos, e Deus vai começar a fazer coisas que você nem imagina que Ele faz. Eu podia contar inúmeros exemplos, inúmeros, vou contar só um. Assumi uma igreja, meus irmãos, 3 prédios apodrecidos, literalmente apodrecidos, literalmente, não estou exagerando não. A pergunta é, começar por onde? Está tudo podre. Entrei no santuário da igreja, Senhor, galeria comprometida, não podia ninguém usar, está proibido usar a galeria, qualquer hora podia cair aquela galeria. Aí Deus falou comigo, comece aqui, onde você está. Aqui é o lugar onde eu sou adorado, aqui é o lugar onde o culto é prestado, comece aqui. E eu vou abençoar você, e você vai reformar todos esses prédios aqui, mas comece aqui. Senhor, tudo bem, vou começar aqui, mas começar com o quê? Não tem dinheiro, Senhor. Deus falou, isso é comigo. Isso é comigo. Sabe, meus irmãos, eu desci as escadas que tinham no fundo da igreja com a paz no coração. Nós vamos reformar esses prédios. Deus vai mandar o dinheiro. Vou fazer uma conta aqui aproximada para os irmãos. A receita da igreja era mais ou menos, como se fosse hoje aí, 15 mil reais. Mal dava, muito mal, para pagar as contas da igreja. Muito mal. Orando a Deus. Tinha um pessoal fazendo macumba do outro lado da rua contra a igreja. Fazia uma macumba contra a igreja. E eu orava. Um dia o telefone tocou. Pastor, o senhor se lembra de mim? Eu estou falando de tal. Desculpe, não consegui lembrar. Só aquela família eu me lembrei. Uma família que o pai estava muito doente. Eu e a Poliana demos assistência, acompanhamos até o falecimento daquele senhor. Colhemos aquela família. Depois eu saí daquela cidade, fui para outra cidade. Pastor, estou procurando o senhor tem mais de 20 dias. Agora achei o senhor aí nessa igreja. Acabou de sair, pastor, a documentação, o inventário do papai. Desde aquela época, meus irmãos. Quase 20 anos depois. Desde aquela época. E a minha mãe disse que nós vamos dar o dízimo na igreja do Senhor, porque foi o Senhor que nos apoiou aqui. Passa aí a conta da igreja. Os irmãos sabem como é que a igreja batista. O pastor não sabe o número da conta da igreja. O pastor só sabe os versículos da Bíblia, os capítulos. Eu falei, eu vou fazer diferente. Eu vou passar o seu telefone para o tesoureiro da igreja e vai te ligar aí. Liguei para o tesoureiro. Liga lá para essa irmã. Ela vai depositar o dízimo da família lá no outro estado, para a nossa igreja. O irmão ligou lá. Já falei com ela, pastor. Tranquilo. Toca a vida. Passaram-se 4 semanas. O tesoureiro entra no meu gabinete assim. O que foi, irmão? O que foi, irmão? Pastor, senta aí. Água para o tesoureiro. O que houve? O que houve? Assalto? Foi assalto? Não, pastor. Tirou um pedaço de papel de pão. Falou, pastor, eu acho que aquela irmã do Rio de Janeiro cometeu um erro. Por quê? Olha o valor do depósito que ela fez. A entrada da nossa igreja era mais ou menos 15 mil, como se fosse hoje. E o depósito era de 95 mil. Aí eu falei, vamos ligar para ela, deve ter uma coisa errada. Aí liguei para ela. Não, pastor, está certo. É isso aí mesmo. Demorei tanto, porque o gerente do banco não quis deixar eu fazer o depósito, quando ele soube que era para a igreja. Foi preciso muita luta com o gerente do banco, para o gerente autorizar eu mandar o meu dinheiro para ele. Mas finalmente consegui mandar. Levei o irmão lá no santuário e falei assim, com esse dinheiro aí, dá para a gente fazer o que aqui, irmão? Esse irmão também era engenheiro. Ele falou, pastor, dá para derrubar essas galerias, refazer o teto, fazer o piso, mudar as paredes, trocar tudo isso aqui, botar som, dá para fazer tudo isso aqui e ainda sobra dinheiro. Meus irmãos, pode economizar o aplauso. Pode economizar o aplauso, que não acabou não. Com aqueles 90 mil que entraram, meus irmãos, a partir daqueles 90 mil, essa igreja levantou mais de 360 mil.
e reformamos os 3 prédios da igreja. Com o melhor que podíamos fazer. Sabe por quê? Aquela oferta que veio de alguém que não conhecia ninguém na igreja, acendeu uma chama na igreja. A igreja não parou mais as obras. A igreja foi e foi e foi e foi e foi. Enquanto tinha fôlego, ela foi para fazer a obra de Deus. Porque dinheiro, Deus manda o dinheiro. O que Deus precisa são dos corações, do seu coração. E Deus vai mandar tanto que vai ter o primeiro Betel, o segundo Betel, o terceiro Betel e 4 Betel. Vai acontecer isso. Mas você tem que crer. Porque a igreja age com integridade. Tem contabilidade, tem exame de contas, conselho fiscal, presta contas, declara tudo. Os documentos da igreja de Cristo são transparentes e legal. Não tem negociata, não tem corrupção, não tem sociedade, ninguém pega dinheiro da igreja. E quando Deus olha lá do céu e vê integridade, Deus manda os recursos. Agora, quando eu falo igreja, não falo a instituição, falo as pessoas. Estou falando da sua integridade. Da sua integridade como homem, da sua integridade como profissional, da sua integridade como família, porque a igreja é o conjunto das suas famílias. Famílias íntegras, igreja íntegra. Liderança íntegra, igreja íntegra. E quando Deus olha e vê integridade, Deus fala, ali está o meu povo que me ama e que eu amo. E Deus derrama, e derrama, e derrama, porque Ele é o fundamento da nossa integridade. Além de ser o fundamento do nosso serviço e da nossa integridade, Ele também é o fundamento da cooperação. A igreja segue com cooperação. O versículo 8 diz, portanto, devemos acolher pessoas assim, para nos tornarmos cooperadores da obra da verdade. Não é um fazendo, somos todos nós. Nós cooperamos uns com os outros. E é do produto da união cooperativa que nasce a vitória da igreja. Então a igreja coopera para que haja vidas convertidas. A igreja coopera para que haja batismos. A igreja coopera para que haja expansão. Mas eu não faço a obra de Deus sozinho. Eu faço em cooperação. Sabe o que isso significa? Significa que eu, mais você, mais você, mais você. Aquele ministério, mais o outro ministério. Aquela célula, mais a outra célula. Aquele pastor, mais o outro pastor. Aquele diácono, mais o outro diácono. E nós vamos somando uns com os outros. Nós não temos competição na igreja. Temos cooperação na igreja. Na igreja não é quem é o melhor. Na igreja não é quem é o maior. Na igreja é qual o resultado da unidade, da cooperação. Nós somos o corpo vivo de Cristo. Unidos em Jesus. Cerceados em Jesus, abençoados por Jesus, e como igreja de Jesus, nós crescemos na cooperação. Eu posso um pouco, você pode um pouco mais. Nessa área eu consigo doar um pouco mais, naquela área você consegue se dar um pouco mais. Cada um tem os seus dons, cada um tem as suas habilidades, mas nós somos todos cooperadores uns dos outros e de Jesus. E Ele é o fundamento dessa cooperação. Ah, eu não fui muito com a cara de você. Ah, eu não fui muito com o seu jeito. Eu posso não ter ido muito com o seu jeito, mas eu vou pelo princípio da cooperação, porque Deus colocou você na minha vida para que eu melhore, e me colocou na sua vida para que você melhore. Deus colocou aquele casal na sua célula para melhorar a sua célula e para que a sua célula o melhorasse. Deus não coloca ninguém no corpo dele. Deus não coloca ninguém na igreja dele para prejudicar. Deus coloca para abençoar e para ser abençoado. Pode levantar a mão assim? Diga assim, na minha igreja, eu quero abençoar e ser abençoado. Na minha igreja, eu quero trabalhar em cooperação para a glória de Deus. Meus irmãos, Jesus é o fundamento da cooperação. Na terceira carta de Paulo, de João, na sua epístola gerais, ele apresenta Jesus como fundamento do nosso serviço, Jesus como fundamento da nossa integridade e Jesus como fundamento da nossa cooperação.
Agora, uma igreja que coopera, uma igreja que tem integridade e uma igreja, meus irmãos, firme no serviço, é uma igreja imbatível, é uma igreja invencível. Mas por que essa igreja cresce tanto? Porque é uma igreja de servos. Mas por que essa igreja é tão abençoada? Porque os servos estão íntegros. Mas por que essa igreja é tão próspera? Porque os servos íntegros trabalham em cooperação. Acompanha o raciocínio? Servos íntegros cooperando. Ninguém vence uma igreja assim. Agora, se cada um quer olhar ao seu lado, se há corrupção e falta de integridade, se não há cooperação, e se ao invés de servir, cada um quer ser servido, a igreja vai minguando, minguando e minguando, como aconteceu com uma igreja na cidade de Boston, lá no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Estou andando lá com o carro, passo em frente a uma igreja Batista, e o nome do local, a placa, fundada em 1602. Falei, uau! Parei o carro, tem que conhecer essa igreja, tem que pegar pelo menos um boletim dessa igreja. 1602. Quando entrei na igreja, não era mais uma igreja, meus irmãos, era um condomínio de pequenos apartamentos, mas a fachada da igreja tinha sido tombada pelo patrimônio histórico, mas não era mais igreja. A igreja foi minguando, 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 e acabou a igreja. E hoje há um condomínio de pequenos apartamentos. Quando não há servos, quando não há integridade, quando não há cooperação, a igreja vai definhando. Uma outra igreja em Washington, quando você entra no hall da igreja, tem uma placa. Neste templo, cabe mais ou menos umas 1.800 pessoas, um templo majestoso. Tem uma placa. Nesse templo, no ano tal, fez uma cruzada aqui o evangelista Billy Graham, nessa igreja. Restavam apenas 8 membros daquela igreja. Outrora, 1.800 pessoas por culto. Agora 8 membros. 8 membros tinha pastor auxiliar, ministro de música, diretor de patrimônio. Cada um tinha um cargo. Só tinha 8 membros. Fui conversar com o pastor. O que houve com essa igreja, pastor? Ah, pastor Lécio, uma história muito triste. O que aconteceu? Porque só 8 membros, esses 8 velhinhos que estão aqui apegados a esse patrimônio. Porque o estatuto diz que o dia que a igreja acabar, o patrimônio divide entre os membros que ficarem. É por isso que eles estão aqui. Mas o que aconteceu para essa igreja ficar aqui assim, desse jeito? Foi uma desgraça. O que houve? Há 20 anos atrás, morreu uma viúva da igreja e deixou de herança toda a riqueza dela. 3 milhões de dólares para a igreja. A igreja se reuniu e tomou uma decisão na assembleia. A partir de hoje, ninguém mais precisa entregar o dízimo, porque já temos dinheiro para a nossa geração, para a geração seguinte e para a próxima geração. E a igreja parou de entregar o dízimo. A igreja começou a definhar. E agora tinha 8 membros, cada um esperando o outro morrer, orando para o outro morrer antes dele, para ficar com parte do patrimônio da igreja. Quando não há servos, quando não há integridade e quando não há cooperação, a igreja definha. Mas glória a Deus, quando há servos íntegros que cooperam, a igreja prospera, a igreja cresce,
que seja assim, prosperando com servos íntegros que cooperam a primeira Igreja Batista de Maricá, para a honra e glória de Jesus. Amém? Baixe sua cabeça. Deixe-me falar uma coisa. Na terceira carta de João, ele fala de servos, ele fala de integridade e ele fala de cooperação. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu vou pedir para você fazer uma avaliação. No quesito servo, que serve a Deus radicalmente, que obedece e que trabalha para o Senhor. De 0 a 10, que nota você dá a você mesmo hoje como servo? Ah, porque no passado não interessa. Hoje, como servo. Integridade, sinceridade, lealdade, verdade. Que nota você dá para você mesmo de 0 a 10 no quesito integridade? Agora, cooperação. Cooperar com a sua célula, com o seu ministério, com tudo que envolve você nessa igreja, com tudo que a igreja faz. Que nota você dá de 0 a 10 para você mesmo como cooperador? Quem coopera. Não fica assistindo o culto pela televisão em casa, não fica vindo à igreja só uma vez por mês no dia da ceia, não fica dormindo no que já fez no passado. Querido, querida, se a sua nota que você mesmo dá para você não está boa em um desses 3 quesitos, o que o Espírito Santo diz através de João na sua terceira epístola é que algo maravilhoso precisa acontecer na sua vida, porque Jesus quer ser o fundamento da sua missão. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer que você melhore como servo. Ele quer melhorar a sua integridade e quer que você seja um cooperador. Coloque a sua mão no seu coração. Faça a sua oração. Diga: Senhor, eu e o Senhor sabemos que eu preciso ser um servo melhor. Diga isso para Deus no seu coração. Diga: Senhor, eu e o Senhor sabemos que eu preciso ser mais íntegro com o Senhor e com a tua obra. Coloque a sua mão no seu coração. Diga: Senhor, eu e o Senhor sabemos que eu não tenho cooperado o quanto eu poderia estar cooperando. Eu poderia estar cooperando muito mais, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesta noite eu quero orar por você. E eu quero pedir a Deus que te batize nesta noite com o batismo do serviço, da integridade e da cooperação. E se você quer receber a minha oração, eu peço que você coloque bem firme a mão no seu coração, que você aperte bem o seu coração e que você acompanhe esta minha oração. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe onde estão os servos com os quais o Senhor pode contar. O Senhor sabe, Pai, onde estão os servos íntegros e fiéis. O Senhor sabe onde estão os cooperadores. Ó Pai, derrama cura nesta noite. Derrama restauração nesta noite. Que no momento quando cada um retirar a mão do seu coração, ao fazer isso, Pai, sinta uma paz inundando o seu coração, sabendo que vai ser um servo melhor, mais fiel, mais íntegro e mais cooperador. Quem sabe, Pai, haja entre nós gente que não está fazendo nada na igreja, só está assistindo o culto, só vem assistir culto, mas não está pegando, Pai, no arado, não está pegando firme na obra, não está sendo um servo.
Talvez haja entre nós pessoas que estão mentindo para o Senhor, como fizeram Ananias e Safira. Está faltando integridade. Talvez haja entre nós, Pai, homens e mulheres que não estão cooperando com a Tua obra. Sabem que podem cooperar, mas não cooperam. Ó Deus, toca no coração dessas vidas, Pai. Faça-as entender que é no serviço que elas se identificam com Jesus, que foi chamado pelo profeta Isaías de servo sofredor. Faça-as entender, Pai, que é quando são íntegras que reproduzem a Tua santidade. Faça-as entender, Pai, é na cooperação que fazem a igreja forte e inabalável. Eu quero pedir, Pai, que Tu tenhas misericórdia dessas vidas e que Tu faças algo novo nessas vidas. Eu quero pedir que toda a igreja fique em pé. Onde você está, fique em pé. Eu quero pedir um gesto de profunda verdade na sua alma. Se de alguma maneira o Senhor incomodou você nesta noite, se de alguma forma o Senhor tocou você nesta noite, e se há algo que o Senhor te mostrou que precisa mudar na sua vida, como alguém que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo, sim, pastor, Deus tocou no meu coração, deixe seu lugar e venha aqui para frente, rapidamente. Eu sei que Deus tocou no seu coração. Pode vir aqui à frente. Vamos terminar esse culto, eu quero orar por você. Pode chegar aqui, bem aqui, pode vir aqui, pode vir. Eu sei que Deus tocou, não sei em que área Deus tocou, mas pode vir aqui, em nome de Jesus. Dê passos, hein? Ah, pastor, é tão constrangedor. Não, é bênção de Deus. Vem aqui, aleluia, glória a Deus. Pode vir. Deus tocou no meu coração, pastor. Eu quero ser um servo melhor. Eu quero ser um cooperador melhor. Eu quero ser mais fiel a meu Deus. Pode vir, igreja. Pode vir. Eu sei que você não se deu nota 10 em tudo. Eu sei que você não deu nota 10 para você mesmo. Vem à frente. Diga, Senhor, aqui eu preciso melhorar. E eu quero melhorar. Pode vir. Graças a Deus. Pode vir, pastor, porque eu tenho que ir? Porque esses passos simbolizam a sua tomada de consciência. Representam que a ficha caiu e que você quer ser mais cooperador. Meus irmãos, desde que eu cheguei aqui nessa cidade, antes mesmo de eu chegar, eu tenho ouvido essa igreja falando de Betel. O Espírito Santo tem mexido comigo sobre isso. Talvez você não se moveu ainda. Talvez você não se moveu o suficiente. Talvez você não tenha ajudado essa igreja a evangelizar, a crescer, a educar as crianças, a edificar os crentes, a sustentar a obra. Mas as coisas vão mudar. Deixe esse lugar e venha para cá. As coisas vão mudar, porque você vai ser um servo melhor, vai ser um cooperador melhor, vai ser um servo mais fiel e verdadeiro. Ó Deus, toca no coração desta igreja, Pai. Faça uma obra que só o Senhor pode fazer. Aprendemos na Tua palavra nesta noite, Pai, na terceira carta de João, que Jesus é o fundamento da nossa missão. Nós servimos por causa de Jesus. Nós temos que ser íntegros por causa de Jesus. Ó Deus, e é por causa de Jesus que nós somos cooperadores de Cristo. E eu quero pedir, Pai, que Tu promovas um mover santo nessa igreja, de tal maneira que cada um comece a dar o seu jeito, cada um comece a se mexer,
Cada um comece a usar o que tem, o que sabe, e as notícias comecem a chegar para o ministério da igreja. Pastor, eu estou fazendo isso. Pastor, estou fazendo isso. Pastor, estou me mobilizando. Eu estou me mexendo. E os resultados começam a vir, comecem a chegar, porque a igreja está se mobilizando. Todos estão cooperando. Os servos estão em ação. Aleluia, os servos estão em ação. E as coisas começam a acontecer de maneira mais consistente, porque a igreja elegeu Jesus como fundamento da sua missão. Obrigado, Senhor, porque Jesus é a luz que nos cura, porque Jesus é o amor que nos transforma, porque Jesus é a verdade que nos sustenta, e porque Jesus é o fundamento da nossa missão. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, a quem alegremente aplaudimos para o louvor da sua glória. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos podem se assentar. Apenas mostrar para os irmãos mais uma vez o livro que trouxemos, Eliminem as Toxinas da Vida. É um livro que tem 7 capítulos. Em cada um deles eu trato de pensamentos tóxicos, estruturas tóxicas, relacionamentos tóxicos. São 7 capítulos. Ainda há alguns para você adquirir. E eu quero, como fiz todos os cultos, terminar convidando você para estar comigo nas redes sociais, @AlécioDonas, porque para juntos construirmos uma grande família, um grande exército, difundindo a santa, bendita e poderosa palavra do nosso Deus. Que o Senhor os abençoe e até terça-feira, em nome de Jesus.